Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição nós preparamos para você. Vamos trazer um balanço da safra de cebola aqui em Santa Catarina. A Epagre divulga balanço dos prejuízos causados na agricultura pela enxurrada em Presidente Getúlio. 45 propriedades rurais foram atingidas e o valor passa de 8 milhões de reais. Hoje nós vamos esclarecer alguns pontos e dúvidas a respeito da aposentadoria rural. Você já ouviu falar em biocarvão? É um resíduo sem valor comercial, mas que pode melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade da sua lavoura. Vamos mostrar que aqui na região uma família ainda mantém a tradição de preparar o pão caseiro na folha de bananeira. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV e também através das nossas redes sociais, Facebook e nosso canal no YouTube. Agora a gente traz um balanço das exportações de carne suína aqui em Santa Catarina em 2020. Santa Catarina é o maior produtor nacional de carne suína e segue ampliando mercados. Em 2020, houve um aumento de 35% no faturamento com os embarques do produto, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Foi o melhor resultado da história. Para 2021, apesar da alta nos preços dos insumos, a expectativa é de um aumento no volume de exportações. No último ano, Santa Catarina exportou para 67 países. Os principais destinos foram China, Chile, Hong Kong e Japão. O estado respondeu por 52% do total exportado pelo Brasil. Mais da metade de toda a carne suína vendida pelo país é de origem catarinense. O preço da cebola deve ficar mais salgado neste ano. A produção ficou abaixo do esperado e o país deve importar cerca de 200 mil toneladas da hortaliça. Vamos conferir um balanço da safra de cebola aqui em Santa Catarina. A safra da cebola desse ano aqui no estado já está em fase de armazenagem, praticamente toda colhida. E cerca de 30% já foi inclusive comercializada. Alguns números, no entanto, nesse ano ficaram abaixo do esperado. Nós estimávamos inicialmente uma quantidade colhida total de 550 mil toneladas, mas com os problemas climáticos, em especial, primeiro a estiagem que aconteceu na primavera, reduziu bastante a produtividade de algumas lavouras com bulbos de menor calibre e mais próximo da colheita, no final da primavera, os problemas com queda de granizo, em especial foram afetados os municípios de Aurora, as produções do município de Vidal Ramos e de outras regiões aqui do Alto Vale, significando inclusive a perda de cerca de 500 hectares, a perda total, numa área cultivada do estado prevista em torno de 19.300 hectares. Com esses problemas, nós estimamos então uma perda de 25% a 30% em cima daquilo que seria o potencial da safra, significando uma colheita máxima de 450 mil toneladas no estado e uma oferta líquida que deve oscilar em torno de 350 a 370 mil toneladas. Rio Grande do Sul e Paraná também tiveram problemas com suas safras nesse ano. O coordenador acredita que isso deve estimular, a partir do final de março, exportações, que nesse ano devem vir principalmente da Argentina. No ano passado já foram ultrapassadas 180 mil toneladas em exportação e dessa vez esse número deve ser superior a 200 mil toneladas. Deve vir principalmente da Argentina, porque houve um aumento de área na produção daquele país, em cerca de 3 mil hectares, especialmente na província de Rio Negro, porque a produção lá, até o momento, está em boas condições e porque, apesar de um custo relativamente alto com o transporte rodoviário, em função da relação do euro com o real e ser muito alta,
A importação de cebola da Holanda e da Espanha torna-se especialmente cara aqui para o Brasil nesta safra. Tudo isso, claro, influencia no preço do produto. A expectativa é que o primeiro semestre de 2021 os preços se mantenham em patamares mais altos, o que vai ser consideravelmente favorável para os produtores aqui da nossa região. Lembrando, claro, que cada um tem que avaliar as condições de armazenagem da sua produção. Lembrando que a cebola desse ano foi produzida sob condições climáticas adversas, né? Excesso de chuva na fase de recolhimento, estiagem anteriormente, queda de granizo. Então, o produtor tem que avaliar se a produção que ele tem, se os lotes, né, que ele tem condições de ser armazenado por um período mais longo, a fim de buscar preços cada vez mais compensadores. Então tem que se fazer constantemente essa avaliação para buscar o melhor resultado econômico. E veja a seguir, você já ouviu falar em biocarvão? É um resíduo sem valor comercial, mas que pode melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade da sua lavoura. E tem também a previsão do tempo. O intervalo é curto, a gente volta já. E a Epagre divulgou um balanço dos prejuízos causados na agricultura pela enxurrada do mês passado em Presidente Getúlio. 45 propriedades rurais foram atingidas e o valor passa de 8 milhões de reais. Nas principais localidades atingidas pela enxurrada em Presidente Getúlio, ainda é possível ver as marcas deixadas pela água. Quando o assunto é agricultura, os prejuízos também foram grandes. A Epagre divulgou um levantamento que mostra que só no município as perdas chegam a pouco mais de 8 milhões e 80 mil reais. O engenheiro agrônomo explica ainda que no total foram 45 propriedades atingidas. Esse número só não é maior porque no bairro Revólver, onde houve mais destruição, são poucos agricultores. O levantamento das perdas ocorridas em função da enxurrada, né, foram feitos por técnicos da Epagre logo após o ocorrido, onde essa equipe se deslocou em loco, fazendo todo o levantamento dos insumos, né, das produções e também das benfeitorias de cada propriedade. Foi feita uma estimativa bem esclarecedora. Em Presidente Getúlio, os principais prejuízos estão na área de pastagem e reflorestamento, com perdas de 495 mil. Pecuária e produção, com 360 mil reais. Insumos, máquinas e equipamentos, com prejuízos que chegam a quase 1 milhão de reais. E também com benfeitorias, onde as perdas chegam a 5 milhões 770 mil reais. As benfeitorias compreendem as casas, galpões, pontes, pontilhões, né, de dentro das propriedades rurais, e os insumos é toda a parte de adubação, produtos herbicidas, fungicidas, né, toda a parte de insumos mesmo utilizados nas propriedades rurais. Para ajudar os agricultores atingidos, já foram criadas linhas de crédito. O governo criou 2 linhas de crédito, né? 2 programas, vamos dizer assim. Um é através do menos juros, onde o subsídio é total do juro do financiamento que a pessoa precisar fazer, né? E outro através do FDR, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento Rural. Que essa linha de crédito é uma linha de um valor um pouco mais baixo, um valor em torno de 10 mil reais, onde a pessoa aplica os 10 mil e paga 5 mil reais, tem 50% de rebate, né? Em 5 anos com R$1.000 consecutivos. Os interessados podem procurar a Epagre de Presidente Getúlio. A gente já está trabalhando, já está fazendo o cadastramento das pessoas que foram atingidas, né, que se desloque até o escritório municipal da Epagre. Isso é importante porque lá a gente passa as informações corretas de cada linha de financiamento e é feito o cadastramento, né? Isso após o cadastramento encaminhado para a Defesa Civil aprovar para que realmente as pessoas que foram atingidas, né, sejam aprovados pela Defesa Civil e a gente elabora o projeto e encaminha para o banco ou para o FDR. Chegou a hora de saber o que indica a previsão do tempo para os próximos dias.
Uma frente fria vem se deslocando pelo sul do país e chega a Santa Catarina no final de semana, com um sistema de chuvas, principalmente. Teremos, devido ao encontro dessa frente com o grande aquecimento aqui no estado, chances de temporais tanto hoje quanto amanhã, de forma isolada. Essa frente fria não derruba as temperaturas. Elas apenas podem ser menores no domingo devido à maior nebulosidade, embora com forte sensação de abafamento. A semana que vem começa com chuva já no início da segunda-feira, com a maior parte do estado tendo um tempo mais seco conforme o dia avança. A temperatura vai seguir ainda mais amena na segunda, começando a aumentar durante a tarde, apenas no meio da semana. Você já ouviu falar em biocarvão? É um resíduo sem valor comercial, mas que pode melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade da sua lavoura. Olá! Você já ouviu falar em biocarvão? Biocarvão é o nome técnico dado ao carvão utilizado para várias finalidades. Um dos usos do biocarvão é no solo para melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo. O biocarvão é obtido após transformação de material orgânico, como, por exemplo, a madeira, o esterco, entre outros materiais, em carvão. Por isso, pode ter vários tipos de biocarvão. Nas carvoarias são produzidos pedaços de carvão como este, que nós encontramos nos supermercados e utilizamos para fazermos churrasco. Porém, nas carvoarias também são produzidos pedaços de carvão como este aqui, que não possuem valor comercial e, ao ser utilizado no solo, denominamos como biocarvão. Os agricultores chamam este carvão como moinha de carvão ou pó de carvão. É possível obter este material nas carvoarias gratuitamente ou pagando 18 centavos a 25 centavos o quilo, dependendo da carvoaria. O biocarvão pode ser aplicado sobre a superfície do solo e depois incorporado, ou pode ser aplicado sobre a palhada de adubação verde em sistema de plantio direto. Os agricultores aqui da região estão utilizando o biocarvão no cultivo de diversas hortaliças e também no cultivo de feijão. De modo geral, o uso de biocarvão melhora a fertilidade do solo com o aumento dos teores de nutrientes do solo e também aumenta o teor de matéria orgânica do solo. E também, dependendo do ano, aumenta a produtividade de cebola. Nós aqui da Estação Experimental de Ituporanga pesquisamos o uso do biocarvão desde 2016 e verificamos efeitos positivos da aplicação de biocarvão no cultivo de cebola a partir da dose de 1 tonelada por hectare. O uso de biocarvão no solo é uma forma de reduzir o passivo ambiental e ao mesmo tempo proporcionar benefícios agronômicos. E daqui a pouco nós vamos esclarecer alguns pontos e dúvidas a respeito da aposentadoria rural. E você vai ver que aqui na região uma família ainda mantém a tradição de preparar o pão caseiro na folha de bananeira. A gente volta já. Hoje nós vamos esclarecer alguns pontos e dúvidas a respeito da aposentadoria rural. A reforma da Previdência trouxe mudanças e dúvidas para todos, incluindo quem teve menos alterações para levar em conta, que é o caso dos agricultores. Para eles, uma das questões mais relevantes da aposentadoria se manteve igual, como explica essa advogada. A única modalidade de aposentadoria que não teve modificação com a reforma da Previdência em específico é a aposentadoria dos agricultores, né? Com isso, permaneceu a idade do agricultor e o tempo de serviço que a gente já tinha antes, ou seja, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos de idade, sendo um mínimo de 15 anos de atividade à agricultura, certo?
Tivemos alterações depois, não com a reforma, mas posteriormente pelo INSS, algumas questões mais específicas do agricultor. Apesar de ter mantido as principais questões, outras foram alteradas com essas mudanças posteriores. Por exemplo, hoje, o trabalhador rural pode optar por um modelo de aposentadoria que leva em conta algum tipo de emprego fora do campo que ele tenha exercido. Até um tempo atrás a gente tinha só a modalidade da aposentadoria, aquele agricultor exclusivo que a gente chama. Então, não poderia ter um outro trabalho além da agricultura, certo? Agora a gente tem a possibilidade, a chamada aposentadoria híbrida do agricultor, que é para aquele agricultor que está trabalhando na agricultura, eventualmente tem um trabalho urbano fora, retorna para a agricultura, vai fazendo esse misto de atividades. É possível depois estar somando essas atividades e aí estar pedindo aposentadoria, com exceção dessa aposentadoria híbrida, que aumenta a idade daí para pedir aposentadoria, que não é mais com 55 anos como é a aposentadoria pura. Então ela fica 60 anos para a mulher e 65 para o homem. A aposentadoria rural é um benefício destinado ao indivíduo que se dedica ou se dedicou à atividade no campo, individualmente ou de forma familiar. Agricultores que trabalham em regime de economia familiar, ou seja, que o sustento da família venha da agricultura. Pode ser agricultura em terreno próprio, às vezes você trabalha como parceiro, como um contratado em algum outro terreno que não seja seu, é possível também pedir aposentadoria. Reunindo a documentação, às vezes a pessoa tem a dificuldade de saber a documentação que é importante ela tá guardando para o momento de pedir aposentadoria. Então, assim, regra geral são as notas fiscais daqueles produtos que você comercializa, mas não só as notas fiscais. Às vezes você tem a filiação do sindicato rural, nesse momento você abre uma conta em algum determinado local, você faz o cadastro seu, coloca a profissão de agricultor, teve filhos que nasceram nesse período, tem as certidões de nascimento dos filhos que vão constar a profissão de agricultor. Então, é todo um conjunto de provas daquilo que você já está tendo no seu dia a dia, que depois vai ser reunido para fazer essa comprovação, além de testemunhas. São muitas as dúvidas e nuances da Previdência Rural. Por exemplo, na questão do valor, que normalmente, via de regra, é de um salário mínimo, mas pode ser maior caso o agricultor opte por uma contribuição facultativa. Por isso, o ideal é que cada caso seja avaliado individualmente e antes mesmo da proximidade da aposentadoria. Cada ano vai tendo alterações importantes, então assim, isso torna evidente que tem a necessidade da pessoa estar buscando informações, buscando saber aonde, em qual modalidade de aposentadoria que ela vai estar se encaixando. Não necessariamente entrar com o pedido de aposentadoria, mas buscar essas informações, inclusive em relação à documentação que ela já deve estar guardando, já deve estar se preparando, para quando chegar aquele momento da entrada do pedido, ela já consiga fazer isso com uma situação um pouco mais não tão dificultosa, às vezes perda de documentos, tudo coisa que tem que estar sendo providenciada antes. E aqui na região, uma família ainda mantém a tradição de preparar o pão caseiro na folha de bananeira. Que delícia! Não. Como eu aprendi ela? Bem, escutando de um e de outro, e para dizer que na região é pouca gente que ainda faz, porque o trigo se torna mais em conta. A gente compra, quando a gente não tem, a gente compra umas e outras coisas, sim, que nem quando não tem laranja, compra, maçã totalmente a gente compra, mas assim a gente tenta mais o que a gente tem sozinho, né? Um pouco de banha, o sal, a batata, o cará e agora o fubá. Aí a água para dar uma boa escaldada nele, aí deixar num ponto que ele não fique duro demais e não muito mole.
o fubá ele vai puxar um pouco de água e se eu botar mais, ele vai ficar muito duro daí. Pronto. Vamos deixar descansar. É mais trabalhoso, né? Porque ele demora um pouco mais para lá, tudo como eles faziam antigamente, só que antigamente o pessoal só vivia disso, né? O primeiro é o sabor, né? Que assim, não é assim como se tu for comer um pão de trigo. E é assim, se tu come ele, te sustenta mais tempo, né? Com geleia, com melado, com uma linguiça ou alguma coisa assim, com um queijinho em cima. Isso depende do gosto de cada pessoa. O corqueza. A gente experimenta depois, aí vocês vê, dão uma olhada como é que fica. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página do Facebook. É só ir lá curtir. E a gente, claro, se encontra na próxima semana. Muito obrigado pela companhia e cuide-se bem.